Olá, este é um Pink Talk, um podcast destinado a compartilhar informações sobre a saúde da mulher. Eu sou a doutora Rebeca Heinzen, médica ginecologista e mastologista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora pela Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos ter um tema que é de extrema curiosidade para quase todas as mulheres, que é sobre a lesão do HPV. O que é esse vírus do HPV? Vamos trazer algumas informações que eu acredito que muitas das mulheres tenham no dia a dia. Para esse bate-papo, eu trouxe aqui comigo a médica ginecologista, doutora Adriane Pogeri. Ela é especialista em trato genital inferior e colposcopia, doutora em ciências médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a médica doutora Camila Fogaça, oncologista clínica e mestre em oncologia pelo AC Camargo Center, pós-graduada em predisposição hereditária ao câncer pelo Hospital Albert Einstein e atualmente oncologista do CEOF, uma clínica aqui em Florianópolis, com foco em tumores ginecológicos e urológicos. Adriane, seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada pelo convite, Rebeca, é um prazer estar aqui. E Camila, bem-vinda também. Obrigada também, Rê. Ótimo estar aqui falando disso. Bom, Adriane, conta pra gente, assim, o que é o HPV, porque hoje em dia muitas pacientes vêm perguntando o que é e por que ele é tão comum na nossa população. Então, o HPV é um vírus, né? Um vírus, ele é dito sexualmente transmissível, mas a transmissão é muito fácil, né? É muito fácil de transmitir, não é só a relação sexual, mas o contato. E é um vírus que a gente tem desde a antiguidade. Então, quando era o condiloma, a crista de galo, tudo aquilo que antigamente, né, não se sabia o que era aquela condição, que se tratava uma coisa, doença sexualmente normal, assim, comum, né, que nem as outras, hoje se descobriu mais atualmente, que ele está relacionado ao câncer do colo do útero. Então, por isso a importância do HPV, que é um vírus de fácil transmissão e que pode ter consequências drásticas, que é o câncer de colo. Eu acho bem legal quando a gente coloca ele na caixinha da DST, né, das doenças sexualmente transmissíveis. Porque, apesar de ele ser uma DST, como ele é muito comum, assusta, né? Quando a pessoa vê que ela tem aquele vírus no exame, ela pensa, meu Deus, mas assim, eu me cuido. Ele tem esse comportamento um pouco mais fácil de ser transmitido do que as outras DSTs, né? Muito mais. Tanto que eu costumo dizer assim, que claro que o câncer é o máximo do que pode acontecer, né? Que é o pior. Mas o vírus, ele tá ali, a maioria das pessoas teve ou terá, e elimina também, né? E eu sempre digo assim, que muitas vezes o ter o HPV causa mais dano na nossa cabeça do que no nosso corpo. Porque elas ficam muito preocupadas mesmo. Sim, e 90% das pessoas eliminam, mas elas têm uma doença sexualmente transmissível, né? Será que fui traída? Será que não? Quando eu peguei. Então, isso é bem comum, é o dia a dia, né? E que dá um nó na cabeça das pessoas. E, Camila, a gente está aqui conversando sobre HPV, né? Uma lesão, né? Um vírus muito comum no dia a dia do ginecologista. E eu trouxe uma oncologista, né? Então, a Adriane já falou que o HPV causa câncer. Conta pra gente se todos os HPVs causam câncer e quais são. E quais cânceres que eles podem causar no nosso corpo. Então, o HPV, ele tá muito, presente no dia a dia do oncologista, porque ele é o causador não só do câncer de colo de útero, mas também dos tumores de vagina, de canal anal, de pênis, de garganta. Então, ele não é só envolvido com a saúde feminina, mas com a masculina também. Existem dois tipos, que são o 16 e o 18, que são os mais oncogênicos, os que provocam mais câncer, mas existem outros, são mais de 200 subtipos, existem outros que também causam câncer, isso a gente sempre busca na classificação, mas os mais importantes são o 16 e o 18. E eu acho muito importante a gente falar que não é só sobre a saúde feminina, né? Existem tumores que acometem os homens também e que são muito causados pelo HPV. Isso é bem importante, né? Porque, querendo ou não, nós mulheres, a gente faz mais exame de rotina, a gente tem protocolos de rastreamento bem definidos, né? E vamos falar um pouquinho disso, então. Adriane, como que uma mulher pode saber se ela teve esse vírus ou não? Assim, o que é indicado nós, mulheres, fazermos para a gente evitar essa forma mais grave, né? Que é o que a gente não quer, que é o câncer de colo de útero, principalmente. Sim. O que a gente, a rotina, né? É o preventivo, que todo mundo conhece, é ir no seu ginecologista
ginecologista, fazer o exame. Uma coisa que eu acho interessante frisar que o preventivo hoje, o preventivo só a partir dos 25, ok, mas isso não quer dizer que a paciente não tenha que ir no ginecologista e fazer um exame ginecológico. Fazer um exame, ver se está tudo bem, porque tem pessoas mais jovens, mulheres mais jovens, que também pode ter alguma lesão, alguma coisa. Aí você não precisa seguir aquela regra, né? Aquela recomendação específica. Você já vai se adiantando, né? Mas então é o preventivo, fazer a prevenção. Ou com citologia, ou com teste do HPV, que agora a gente está realmente numa transição aí de fazer esse rastreamento. Então, o rastreamento é uma coisa que você faz para todo mundo, né? Para ver aqueles que têm alguma alteração, e essas que têm uma alteração, sim, vão seguir um outro caminho, que é para ver se tem lesão ou não. Que daí vão fazer a colposcopia, se necessário uma biópsia, né? Para fazer esse diagnóstico. Mais preciso, né? Preciso. Que a gente não quer fazer um diagnóstico de uma lesão de baixo grau, coisa. Você sempre procura afastar uma lesão de alto grau de um pré-câncer, porque você tem a chance da pessoa de tratar, de curar, de manter a sua possibilidade de ter filhos, né? Sim. Então, acho que isso é extremamente importante, já que são lesões que ocorrem em mulheres bem jovens. Camila, conta pra gente, assim, o que a Sociedade de Oncologia recomenda, como que mudou, né? Tu falou recentemente aqui nos bastidores pra gente, como que tá sendo recomendado pela Sociedade Brasileira de Oncologia esse acompanhamento das lesões de colo de útero? Isso está em um processo de transição, o país é muito grande, então cada região vai ter o seu tempo para essa mudança, mas hoje o que a SBOC, né, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia, preconiza é que o rastreamento seja feito pelo DNA, pelo teste do DNA do HPV. Por quê? Porque esse teste, ele não detecta a lesão, ele detecta a presença do vírus. Então ele consegue manter essa mulher em acompanhamento muito antes de ela desenvolver uma lesão pré-cancerígena. Eu acho isso bem legal que tu falou, que é antes de desenvolver, né? Então a gente detecta, não significa que a pessoa tem HPV, eu acho que isso é bem importante a gente deixar aqui pro público, que ela vai ter alguma lesão. Exatamente, a maioria das mulheres não vai ter lesão, o organismo vai clarear, vai eliminar o vírus e ela não vai desenvolver lesão. Mas enquanto isso não acontece, ela se mantém em acompanhamento. Então hoje o que se preconiza é que seja feito o teste do DNA do HPV, se detectado o 16 e o 18, essa mulher tem que ir direto para a colposcopia, para avaliação. E os outros subtipos, aí ela vai pro Papa Nicolau e, se alterado, para a colposcopia. Então, esse é o mundo ideal. Não quer dizer que esse já é a realidade que a gente vive hoje no Brasil, né? A gente sabe que tem uma recomendação atual, né, do Sistema Único de Saúde, que é implementar, mas vai demorar um tempo, né, Adriane? A gente tem sempre uma conversa aqui nos bastidores, então isso estava sendo conversado. Mas no consultório privado já é uma prática, e daí o que aconteceu é um boom de HPV, né? Que a gente não via. Então, eu tenho, às vezes, pacientes que são idosas e elas assim, mas como assim, doutora? Eu não tenho relação há anos, e como que eu tenho esse HPV agora? E daí a gente, às vezes, até pensa, meu Deus, mas será que tá certo esse exame, né? E daí a gente explica para ela isso, mas tem essa mentalidade ainda que eu acho que é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que é o HPV, que a gente aprendeu até assim, né? Era muito relacionado com uma promiscuidade. Então, uma mulher, às vezes, que teve uma vida sexual muito tradicional, né? Assim, parceiro único, ela fica muito... ela se sente, aquilo que tu falou, mentalmente muito mal, né? Em choque, porque ela pegou uma DST, que é uma coisa pesada, né? Para os nossos parâmetros. Então, acho que é bom deixar aqui esse alerta que a gente está procurando o DNA de um vírus que a gente teve contato, mas que nem sempre vai causar alguma lesão, né? E que 80% da população vai ter contato com o vírus. Então, 80%, olha, gente, é muita mulher. E numa primeira relação sexual, você tem a chance de 50% de ter algum tipo de HPV. Olha então, só. Assim, nunca tive, não sei. Talvez você teve, clareou. Então, isso é muito comum, né? Não, é uma DST diferente. Mas porque tem esse estigma, preconceito, esse estigma da doença, né? Que eu acho que a gente tem que quebrar, porque é isso. Imagina, 80% vai ter se tiver exames com esse grau de acesso, né? De captura. Então, não se preocupem, mas procurem, né, o ginecologista para ter as orientações corretas, né? E existe, a gente falou aqui que existe os tipos que causam mais câncer de colo de útero. Existe alguma coisa que faz essa mulher ter mais risco de ter esse tipo de HPV e desenvolver essa doença? Qual que é o fator de risco para câncer de colo de útero específico, Camila?
o principal fator é a infecção pelo HPV, mas algumas outras coisas aumentam a chance. Então, o tabagismo é algo que aumenta a chance de aquele HPV desenvolver uma lesão. Mulheres imunossuprimidas ou transplantadas, portadoras de HIV, também tem essa maior chance. Mulheres com múltiplos parceiros, com um número maior de relações, também vão ter um risco maior, porque elas se expõem a mais vírus, né? Mais vezes aos vírus. Então, esses são os fatores de risco maiores para desenvolver o câncer do colo do útero. E tu falou da idade, né, Adriane? Mas a gente sabe que hoje em dia as mulheres estão tendo relações sexuais cada vez mais frequentes, né? Então, assim, com 25 anos, às vezes essa menina já foi exposta a mais um parceiro sexual, né? Nesse caso, tem indicação, assim, se ela começou uma vida sexual muito cedo, com muitos parceiros, ela deveria começar antes? Qual que é a tua opinião? Não, minha opinião é que ela tem que fazer o exame ginecológico. Não necessariamente começar antes, porque aí também tem outra coisa que a gente tem que pensar. Por que na mulher mais jovem ela elimina o vírus mais fácil? Porque ela tem uma imunidade melhor, né? Então, por que a partir dos 30 é que a gente começa a ficar mais preocupado? Por que com HPV numa paciente mais madura, ele causa mais preocupação? Porque a nossa imunidade, ela vai declinando com o tempo, né? Então, uma menina jovem, pode ser 16, pode ser 18, pode ser... Olha, a chance, 90% dos casos, ela vai eliminar esse vírus em torno de 2 anos. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal a gente sempre tranquilizar. Uma mulher de 30 mais, assim, aí você já tem que começar... Ela pode ser já uma crônica, né? Já tá no HPV crônico e aí tem mais chance de ter algum tipo de lesão, né? E a mulher na maturidade, assim, tem 2 aspectos. Pode ser crônica, ou hoje em dia as mulheres estão muito... Tem um novo parceiro, separam, né? E eu sempre costumo falar para os pacientes, separou, faz a vacina. Eu já ia chegar nessa conversa aí. Porque, primeiro que eu ia te perguntar até quando que a gente faz, né? Que a gente sabe que a recomendação do Ministério é até os 65 anos. Mas eu acredito que as mulheres, elas estão cada vez mais, né, sexualmente ativas. Até quando que a gente vai falar, olha, agora tu não precisa mesmo mais fazer. Pode ficar tranquila. Então, eu acho muito complicado chegar para uma mulher de 64 anos e dizer, tu não vai fazer preventivo. Parece que é tipo dizer que ela não tem mais relação daqui sexual, 10 anos, né? Se ela tiver um câncer, leva 10 anos, que daqui 10 anos, ok, se morrer, tá tudo certo. Né? Então, eu acho isso, mulher é nova, ela tá com a vida toda, então... Eu não bota essa data. Não bota essa data. Eu acho que o começar, eu acho que é interessante, porque senão você faz diagnóstico, muita biópsia, muita coisa desnecessária. Sim, que é o que a gente chama de atrogenia aqui pro público, né? O médico fazendo mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Agora, para terminar, eu acho 64, sim, eu acho mulher jovem. Então, eu muitas vezes, depende do caso, sabe? Então, vai muito da Você também acha isso, Camila? Eu acho que existem mulheres hoje de 70 anos, 80 anos, que estão super ativas, que têm uma expectativa de vida mais do que 10 anos, né? Maior do que 10 anos. Então, eu também não pararia aos 64. A gente tem muito essa discussão na mamografia também, né? Mas eu acho que é isso. A mulher de 60 mais, ela é outra mulher da época em que as recomendações foram feitas, né? Então, assim, eu acho que tem que avaliar muito o perfil dessa paciente mesmo. E é uma discussão na literatura também, sim, né? Esse término, sim. Então, assim, conversem com seus médicos, né? Perguntem se você deve continuar fazendo ou não. Acho que tem muito a ver com os seus hábitos sexuais, a sua rotina de acompanhamento, né? E daí tu falou da vacinação, e a gente não pode deixar de falar isso, porque, né, a gente é um país onde tá difícil a gente conversar sobre vacinação cada vez mais, mas eu nunca me esqueço uma vez... Olha, já faz alguns anos que eu li uma reportagem, eu acho que foi na Veja. Eu até tenho essa reportagem no slide de alguma aula que eu dei. E que falava assim, a Austrália elimina câncer de colo de útero. Assim, uma coisa muito chocante, né? Que ainda é um tumor extremamente prevalente no nosso país. A Austrália também é um país continental. E vinha essa reportagem, porque eles fazem uma vacinação muito efetiva, né? Eles têm um programa de vacinação. Conta pra gente quem que tem que vacinar. Então, todas as meninas e meninos, né, a partir dos 9 anos, então era até os 14, podia fazer pela rede pública. Agora foi estendido até os 19 anos e 11 meses, então, né, um pouquinho na mais rede pública, então, uma pessoa consegue fazer. Uma dose. Tá? Então, existem, uma dose, 2 doses, mas, assim, o que é a Organização Mundial de Saúde
Preconiza. Isso por quê? Porque eles aumentaram a idade e então teve mais gente que vai ser vacinada e vão fazer uma dose. Então vai ser aquela imunização por rebanho, né? Mas eu acho que o ideal, se for, seriam 2 doses, né? Então ficou um pouquinho diferente. Mas você pode vacinar, não quer dizer que tenha que ser feito só no sistema. Porque tem gente que acha que só pode ser feito pelo SUS. Não. Existe a vacina privada e ela pode ser feita até 45 anos na bula, né? Eu na minha coisa, Na tua prática diária, tu recomenda. Tu também, Camila? Recomendo. Eu vou contar uma fofoca aqui de bastidor. Eu sou uma cobaia do estudo da vacina do HPV, então, assim, eu também sou super fã. E acho que a gente tem essa opção, né, de ter uma segurança, né, nessa mulher. Então, é claro, ela tem custo, né, então por isso que a gente não indica para todo mundo. Mas acho que essa discussão é válida, porque cada um sabe onde que vai gastar o seu dinheiro também, né? É uma coisa que eu sempre falo, assim, eu trabalho lá no HU. Sim. Então, eu faço patologia cervical, a gente sempre recomenda, a gente sabe que as pacientes que tiveram lesão e são tratadas, elas têm uma chance menor de recidiva se usar vacina. E não é fornecida, nesse caso, ela não é fornecida pelo sistema de único de saúde. Né? Então, assim, o que eu falo para os alunos, para os residentes, assim, a nossa função é esclarecer e receitar. O paciente é que vai decidir o que ele vai fazer, se aquilo vai ser uma prioridade ou não. E é surpreendente as respostas, assim, em pacientes que fazem a vacina. Porque elas já passaram por isso, né? E quando tu fala que vai ter uma... É chato ir lá fazer colposcopia, biópsia, né? Assim, cirurgia, conização, que é uma retirada de uma parte do útero. Então, eu acho que se te oferece uma proteção adicional, né? Isso. E daí a Adriane falou dos meninos, né? E a gente vê uma resistência ainda das mães de meninos em vaciná-los. Eu vejo muito isso. Assim, mas meu filho não vai ter HPV. Então, conta pra gente o papel dessa vacinação nos homens, Camila. Eu sou super vigilante, inclusive com os meus pacientes oncológicos que não são ginecológicos. Eu fico cobrando. Os filhos já vacinaram. Eu sou muito a vigilante da vacina do HPV, porque eu acho que hoje é inadmissível a gente perder um paciente, principalmente, na grande maioria, mulheres jovens, por uma doença que existe uma vacina. Sim. Então, toda vez que me perguntam, doutora, e a vacina do câncer, vão inventar quando? Eu sempre respondo, já inventaram uma vacina para câncer e as pessoas não vacinam por preconceito, por ignorância, por falta de informação. Então, o HPV, ele é totalmente relacionado com câncer de pênis e também de orofaringe, tem aumentado os casos de câncer de garganta, especialmente em homens, pelo HPV. Então, é super importante, tanto para proteger a própria saúde, quanto das mulheres com as quais esses homens vão se relacionar. A gente muitas vezes esquece de indicar vacinação para os esposos das nossas pacientes que estão em tratamento de câncer ginecológico. Então, eu também já indico que eles façam desde a primeira consulta, porque eles estão sendo... A paciente tem o HPV, então ele está sendo exposto ao vírus, né? Mas é super importante, eu acho que isso é uma questão realmente educacional. Eu, novamente, acho inadmissível que tenham crianças que não sejam vacinadas para o HPV. É uma doença que realmente o câncer de colo de útero mata muitas mulheres jovens hoje. Então, eu acho legal tu falar isso, assim, que o homem, ele tá aumentando, porque eu via isso, assim, entre as mães de meninos, e eu sou uma mãe de menino, uma falta de preocupação em fazer a vacina, porque realmente eles estavam protegidos até então, porque era raro a gente ver câncer de pênis, né? Tinha que ser uma coisa muito agressiva, né? Aqueles condilomas, mas tu falou aqui pra gente que tem crescido de pênis e de boca, né? Então, esses meninos podem ser protegidos com essa vacina também. Sim. E eu acho que um estigma que tem é que essa vacinação, ela deve começar aos 9 anos, né? E aí as mães falam, não vou vacinar o meu filho porque ele não vai começar a vida sexual porque agora, ele é uma criança. Mas quanto antes vacinar, como a doutora falou, melhor é a imunidade. Mas ele vai ter criar defesas com aquela vacina. Então, é por isso que se começa aos 9 anos, não é porque você tá dando um carimbo que ele pode começar a vida sexual, eu acho que vem muito esse estigma da vacina, meio por ser um vírus relacionado à relação sexual, é meio como se parece que, então pode ter relação sexual, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer que dê tempo para esse organismo que é muito saudável ainda, né? Eu sempre pergunto assim, quando é meu dia a dia, né? Eu digo, você tem filhos, tal, aquela coisa, quantos anos, tal?
o menino, você já fez a vacina? Eu sempre falo das meninas. Ai, doutora, mas o menino, será que... Eu disse, olha, eu falo do HPV de orofaringe. Qual que é a principal causa hoje que o cigarro diminuiu um pouquinho? É o 16, né? Então, a principal causa de HPV de orofaringe é que ele é muito mais prevalente do que na mulher. Então, esse é um fator super importante. E, enfim, e daí essas mulheres, elas Entendem, pensam, né? entendem, É que porque é tem nosso gente papel, que né? não sabe, que não tá ainda, né? É que eu acho que talvez a forma de nós, médicos e a mídia e clínicas de vacina e o Ministério da Saúde de comunicar mesmo, né? Dessa informação chegar de uma forma que atinja de um jeito melhor. E essa coisa sexual, então eu digo assim, mas teu filho foi vacinado por hepatite B. Sim. Ele tinha um aninho. É sexualmente transmissível. Exato. Né? Então, assim, por que verdade. não fazer a vacina do H? É um preconceito, né, que foi colocado. E no homem tem uma recomendação até quando vacinar? Agora Era 26, né? se igualou, os homens são dos 9 aos 14, podendo se estender até os 19, mas eu indico que, mesmo quando mais velhos, eles façam assim como eu indico para as mulheres, que façam as vacinas. E é uma vacina que não tem muita reação, né? Assim, uma vacina muito tranquila. Eu acho que fica aí o nosso alerta, né, para fazerem. Quem não fez ainda, quem tem indicação de fazer no SUS, é disponível. Quem tem condições de fazer uma vacina no privado também, né? A gente consegue estender um pouco essa recomendação. E tu falou das imunossuprimidas. Eu queria que tu falasse isso, porque essas pacientes imunossuprimidas, elas conseguem fazer pelo Sistema Único de Saúde, até né? Aos 45 anos, se eles não fazem só uma dose, se não me engano, são 2 ou 3 para os imunossuprimidos. E a vacina do privado, ela protege um pouquinho mais que a do SUS, né? Ela protege contra 9 subtipos, a do SUS contra 4. Então, mesmo quem fez a vacina do SUS que possa fazer a do privado, a gente também indica, porque ela aumenta a cobertura da proteção. E pacientes imunossuprimidos, por exemplo, os meus pacientes oncológicos são imunossuprimidos, eles fazem quimioterapia. Então, a gente tem que lembrar da vacina, né? É uma vacina que, no meio desse preconceito que a gente está vivendo no país também contra a vacinação, essa é uma vacina que é super estudada, que tem estudos extremamente robustos, que é super segura, então não tem por que não vacinar. Então, fica a nossa recomendação aqui, ó, 3 médicas indicando, e eu acredito que se tivesse uma sala cheia de médicos, Todos quase estariam todos, indicando, indicariam. E a gente estava falando, o que eu vejo muito no consultório também, às vezes, é assim, a paciente tem HPV, não tem lesão, e ela pergunta, meu marido precisa fazer algum exame para saber se ele tem? E isso também tem mudado, né? O homem tem alguma forma de saber que ele que ele é portador do HPV? Não existe indicação de fazer esses testes de rotina, mas ele também pode ser feito. Ele pode ser feito na região anal, então, principalmente para quem costuma ter relações sexuais dessa maneira, e também no pênis, né? Mas esses não são feitos de forma rotineira, assim, não existe essa indicação. A gente não pede, né? Normalmente, a gente só orienta. Conta pra gente, então, assim, Adriane, o HPV, ele pode dar algum sintoma? Essa mulher, se ela não faz o exame, né, de rotina, ela vai chegar no consultório em algum momento, se ela tiver o vírus com sintoma de alguma lesão? Depende, né? Ela pode chegar com uma verruga, que hoje, graças a Deus, a gente tá vendo cada vez menos, né? Então, verruga, aí você tem um sintoma, senão ela não vai ter sintoma. Não, crista de galo, eu nem lembrava mais. Falei, ó, denunciou a idade, mas eu lembro, nem quando eu falei, poxa, é verdade, a gente estudava isso. Que bom, né, que a gente não tá vendo. Então, tá verruga... Só a verruga, porque ou senão você detecta normalmente no preventivo, né? No rastreamento, que preventivo, a citologia ou e daí sangramento, quando a pessoa já tem alguma lesão, que daí já é cancerígena, quando né? tem sintomas, sangramento, dor, aí é porque já tem câncer. Já tem câncer. Aí a história já é outra, né? Então... E a gente ainda tem muito caso de câncer de colo de útero no nosso país, Camila, causado por esse vírus, que a gente tem uma vacina. Sim, e uma coisa muito importante para o nosso público é que Santa Catarina tem um índice altíssimo de câncer de colo de útero em relação ao resto do país. A gente se iguala aos níveis do norte, do nordeste. Que normalmente a gente tem desfechos melhores de saúde, né? Exatamente. E o desfecho é melhor, né? Mas o a incidência é tão grande quanto. E
ainda tem muita mulher morrendo, então são 17 mil casos novos por ano. No Brasil, a cada 80 minutos tem uma mulher morrendo de câncer de colo de útero. Gente, olha só. No mundo, esse número é ainda maior, né? São muitas mulheres que falecem por uma doença que é totalmente prevenível, né? Então, quando um oncologista atende uma menina de 35 anos com diagnóstico de um câncer de colo de útero, aquilo ali é a prova que a gente está falhando como sociedade. Né? Aquilo ali é uma prova estampada que a nossa sociedade está falhando. Eu acho que nós, né, que já atendemos, eu não atendo mais, assim, no meu caso, quando vem, vai pra Adriane fazer uma colposcopia, né, mas quando trabalhava em hospital, assim, é uma coisa que realmente é chocante, assim, a gente vê, e é uma lesão ruim, né, porque sangra, dá dor, tem odor fétido, é uma doença, assim, que tem tumores que a gente vai vendo que o desfecho, assim, ele é mais tranquilo, mas é uma doença, assim, que é ruim até como nós, assim, que estamos acostumados a ver o sofrimento humano ver, né, ainda ela é ruim, né. O tratamento é agressivo, o tratamento deixa sequelas, muitas vezes elas já chegam tão avançadas que o tratamento já não vai mais ser efetivo, então realmente é uma doença que ela não é para ela existir, porque ela é realmente muito difícil. Hoje, coincidentemente, uma paciente fez uma pergunta para mim, porque ela tinha tido em 2023 um HPV de alto risco, mas depois ela já fez, não tem mais, e daí ela falou, mas eu tenho muita candidíase de repetição, eu tô em risco. E ela falou que ela tem muita infecção ginecológica, né? Então, candidíase, nem sei se é candidíase de repetição mesmo, mas era o relato dela. Isso é um fator de risco para essa mulher ter HPV? Essas mulheres têm muito corrimento, muita gardnerella, muita cândida ou não? Não. Então, podem ficar tranquilos. Fator de risco seria tipo a clamídia, o herpes, né? Que são DSTs também. DSTs que facilitam, né? Mas candidíase, essas coisas. Perfeito, porque foi uma dúvida que ela trouxe, e daí eu expliquei, mas eu acho que deve ser a dúvida, quando uma pessoa traz para mim, eu penso que deve ser a dúvida de mais pacientes, né? E o que a gente tem de tratamento, assim, Camila, além da cirurgia, né? A gente sabe que a cirurgia ela ainda é curativa em muitos casos, mas do ponto de vista, o que a gente evoluiu na oncologia para tratar essas mulheres? Apesar da cirurgia ser curativa, ela é indicada só nos estágios bem iniciais, e por isso ela é pouco utilizada, porque nossas pacientes no sistema público chegam com doenças mais avançadas. E aí a gente acaba tratando com quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. Recentemente a gente teve um estudo, dois estudos, na verdade, super positivos, um que incluiu a quimioterapia antes da quimio-radioterapia e outro que incluiu a imunoterapia no tratamento dessas pacientes, aumentando a sobrevida. Então, óbvio, o tratamento também está melhorando, a oncologia tem andado bem nesse sentido, mas, de novo, é uma doença que não era para a gente estar melhorando o tratamento, era para a gente estar melhorando a prevenção. Mas sim, a gente trata, na maioria das vezes, com quimio e radioterapia. Porque estamos pegando mais grave, né? Exato. E eu queria te perguntar, tu falou da imunoterapia, então a gente já tem essas drogas novas no para usar nesses novos tipos de tumores, então? A imunoterapia a gente já imaginava que pudesse funcionar para o câncer, ela funciona muito bem para cânceres que são relacionados a vírus, né? E então a gente teve essa publicação no ano passado e funciona bem para o câncer de colo de útero. Infelizmente a gente não tem imunoterapia no sistema público, só no privado. Então ela é um tratamento que é um acesso para a minoria da população. E tu falou muito, né, do HPV, do câncer de colo de útero. Existe a pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, minha tia teve câncer de útero, né? É assim que as pacientes falam pra gente, e a gente fica, ok, mas foi colo e endométrio, porque isso é uma coisa bem importante, assim, é importante a gente ter essas informações, porque muda muito a forma que a gente vai acompanhar. Existe outro tipo de câncer não causado pelo HPV no colo do útero? Fala ali pra gente. É uma extrema minoria, menos de 2% dos casos, e a gente ainda se questiona se realmente não foi relacionado ao HPV ou aquela paciente já eliminou o vírus. Ele gerou o câncer e o vírus depois foi eliminado. Mas é muito raro. A maioria dos tumores de colo de útero são relacionados ao HPV. E os de canal anal também. Adriane, a gente falou bastante de colo de útero, né? Que é uma parte do colo do útero, que é o que a gente olha ali no exame ginecológico para quem está nos assistindo. Mas o HPV, ele pode causar outros tumores de vulva e vagina, né? Então, assim,
além dessas verrugas que tu falou, assim, como que a gente pode identificar um câncer de vulva e vagina no nosso exame? Ou que sintoma que a paciente pode ter, assim, ai meu Deus, eu tenho que dar uma olhada. Vagina você vai ver no exame ginecológico também, né? Por isso que eu digo, só prevenir o exame ginecológico é difícil. Você já tem um sangramento, alguma coisa, já é mais complicado. A vagina é um câncer bem difícil, assim, tanto de diagnosticar, porque você bota a espécula linda, você vai ver uma lesão e vai fazer a biópsia. E às vezes uma alteração na citologia, por exemplo, ela vai dar, tu vê, não tem nada no colo. Uhum. Aí eu sempre olho, a gente sempre olha a vagina também, sempre olho, né? Mas aí mesmo, se tu não acha nada no colo, procure a vagina, porque várias vezes você vai ver lesões na vagina, que nem sempre é um câncer, mas um pré-câncer, né? E na vulva, ela tem menos essa exclusividade pelo HPV, porque ela também tem as duas, né? Ou pelo HPV ou pelo líquen, né? Uhum. Que também pode ser, então é mais. Então, acho que aqui porque as pacientes também é o seguinte, né? A gente sempre pensa assim, vamos tirar tudo. Tira tudo, tira o útero, resolve tudo. Então, assim, você pode resolver o colo, mas tem a vagina, tem a vulva, então tem não canal adianta, anal, tem né? o canal anal, então não é essa abordagem, né? E assim, Rê, como eu disse que melhorou o tratamento do câncer de colo de útero, o de vulva e vagina não. Uhum. São doenças difícil. extremamente difíceis de serem tratadas. Elas são, mas é porque elas começam tudo difícil, né? Eu acho assim. Na O de vulva, às vezes, pênis. uma feridinha, aquela feridinha Que que não fica ali, que não cicatriza. cicatriza. Então, é importante ver, fazer uma biópsia. E é mais fácil, tá ali fora, Eu acho né? importante isso, principalmente para as mulheres mais velhas, assim, que por às vezes acharem que não precisam mais coletar o preventivo, acabam não tendo a vulva e a vagina examinadas, né? Então, assim, tem até lesões de pele que podem acontecer ali, né? Melanoma, enfim. E é só olhando mesmo, né? Então, faz parte do exame físico do médico, né? A gente tem que olhar como um todo mesmo. Então, Exatamente. e o ginecologista tem esse olhar mais Refinado. refinado para isso, né? Porque realmente são difíceis, né? Então, fica o meu alerta aí para as mulheres que às vezes acham que não precisam mais fazer o exame. Eu tenho muita paciente que vem assim, muito. Eu não tenho mais o útero, então eu só queria acompanhar com a senhora, doutora, porque eu faço muita parte de mama, né? Mas tem que olhar também lá embaixo. Não, mas eu não tenho mais o útero, não tenho mais relação sexual, e daí eu só tô preocupada com o câncer de mama. Então eu falo, bom, mas tem que olhar lá embaixo, né? Até porque às vezes tem outras, né? Às vezes até coisas benignas, mas que a gente pode ajudar, né? Uma atrofia, alguma outra coisa. Com certeza. E ainda existe, né, uma recomendação de a gente ter alguns cuidados antes da coleta pra gente não alterar tanto o exame, né? Então, a mulher não tá menstruada, não tá com infecção, não tem relação sexual. Então, conta pra gente, né? Claro que esse exame do DNA vem pra melhorar, mas a gente tem ainda muita paciente que vai fazer o que a gente conhece, que é a citologia, né? Quais são as recomendações que a mulher deve ter antes de fazer o exame ginecológico? Acho que hoje diminuiu muita coisa com a citologia líquida, né? Essa do potinho, né, que a gente faz, diminuiu. Então, assim, mesmo, eu digo assim, mesmo você tá no finalzinho da menstruação... Eu sempre aproveito, porque eu acho que ninguém volta. Não pode estar com sangramento. Sim. Sangramento vermelho vivo, isso não pode. Infecção não é legal, porque também vai dar... Mas, mesmo assim, eles fazem ali, mas não é interessante, né? Uma infecção, uma leucorreia, um corrimento. Então, o ideal é tratar e depois voltar e fazer. A relação sexual... Também não tem problema, né? Mais. Porque a gente pega, às vezes, né, alteração de preventivo e daí vê ali que ela tava com bastante corrimento e ela tá lá apavorada porque deu alteração no preventivo. Daí a gente olha, mas tá com corrimento? Daí trata, depois coleta. Atrofia. Então, são coisinhas, assim, detalhes que fazem com que o patologista consiga melhorar. Então, não tem infecção, tratar atrofia, uma atrofia muito intensa pode dar até uma alteração ali que parece ser uma alteração maior, de alto grau, e na verdade é só atrofia. Né? Ô, Adriane, tu como médica de um serviço público, né? A recomendação ainda se faz a cada 3 anos, depois de 2 exames bonzinhos, a gente pode liberar essa mulher? Como que tem sido a recomendação do Ministério atualmente? Sim, é a mesma ainda, né? Então, assim, só para frisar que isso é uma coisa epidemiológica, né? Sim. Que é aquele mesmo pensamento ali da vacina em rebanho, né? Que quanto mais mulheres você conseguir fazer, melhor. Então, se você não fizer sempre para a mesma e você pegar mais pessoas, então fazer a cada 3 anos. Agora, claro que existem exceções e que isso não precisa ser rigorosamente feito. Isso são protocolos são que, protocolos, né? Mas no meio desse, uma ou outra vai escapar. Né? Então,
Isso para o sistema único a gente até entende que é interessante, que é menos custo, que abrange mais pessoas, né? Tem países que às vezes tem 30 e poucos anos faz um preventivo, os países mais pobres, né, tal. Mas é uma coisa realmente epidemiológica. E é uma coisa que a gente sempre discute, né? Essas questões de acesso e de... Uma coisa são os guidelines e as recomendações para rebanho, né? Assim, que é para a massa da população. Isso. E outra coisa, a gente vê a paciente na frente, né? A gente, às vezes, tem que mudar algumas estratégias para personalizar aquele tratamento. Não está errado, não quer dizer que se fosse só protocolo... Assim, e mesmo com essa questão de ser a cada 3 anos, apesar de o Ministério Público pagar Papa Nicolau para que pelo menos 80% da população tenha cobertura, isso não chega a 40%. Porque, na verdade, a gente tem um modelo que chama de modelo oportunístico ainda. O que é isso, né? Quando a mulher vai ao serviço de saúde, ela colhe um Papa Nicolau. Não tem ninguém ligando, né? Isso. E aí, acaba que são sempre as mesmas que são testadas. Então, aquele teste é repetido muitas vezes até anualmente nas mesmas mulheres. E existe um outro grupo gigante de mulheres que não está sendo coberta. Então, essa é a grande falha do nosso sistema. E é por isso que o nosso modelo tem que mudar para que todas as mulheres sejam avaliadas, e daí talvez isso a gente consiga aumentar o intervalo. A questão é que hoje a gente testa as mesmas mulheres muitas vezes. Verdade. Nunca tinha pensado isso, que era aquela mesma sempre que eu tô testando, né? E outra questão é que nisso, por exemplo, de não poder estar menstruada, e aí ela vai sangrando naquele dia no posto de saúde que ela foi, ela estava sangrando. E aí ela não volta mais. Só que aquele sangramento, ele já poderia ser... Eu mesmo já atendi paciente que foi 3 vezes colher e as 3 vezes estava sangrando, mas ela não estava sangrando de menstruação. Era o câncer já sangrando. Eu brinco com meus pacientes, porque é muito comum a paciente falar, hoje eu tô sangrando, eu não queria coletar. Só que às vezes a queixa dela é o sangramento, daí eu falo, mas eu preciso ver de onde está sangrando. É isso que eu digo, não coletar o preventivo não quer dizer não examinar. Exato, é isso. O exame é uma coisa, coletar o preventivo é outra. Porque às vezes ela fala, eu tô com sangramento irregular, mas daí hoje eu tô sangrando. Daí eu falei, bom, mas eu preciso ver de onde tá sangrando, tocar teu útero, né? Ver várias outras coisas, né? Quem nunca diagnosticou um câncer de colo de útero assim, né? Exatamente. Eu já peguei, não pego muito, mas já peguei no meu consultório privado, pessoas que fazem exames e que, assim, tava lá manejando... Tem um mioma, tudo é do mioma. Isso. Né? Então, assim, faz parte, né? E daí, essa questão do exame agora tem chegado, né? O FDA, que é a agência regulatória dos Estados Unidos, aprovou agora um teste que tá todo mundo esperando, que é a autocoleta, né? Conta pra gente, Adriane, tu acha que vai chegar no Brasil? Seria uma forma de a mulher coletar em casa esse exame? O que tu acha disso, assim? Sim, é o HPV, né? Uhum. Ela vai coletar, bota no envelopinho. Agora, sim, eu acho que o Brasil é aquilo que ela falou. Precisa a mulher receber em casa o convite, receber em casa o teste. Entender que ela tem que colher. Entender que ela tem que fazer, porque senão não vai fazer. Senão não vai adiantar. Né? E de ela fazer, né? Enviou, tá todo mundo com o resultado. Como a gente vai organizar para que essas mulheres que têm alteração, que vão ser muitas, entrem no sistema de saúde para serem acompanhadas? Tem essa questão. A Austrália hoje faz a autocoleta. Mas elas primeiro, elas têm um nível educacional de entender como é a coleta, a importância da coleta, como fazer a coleta. E eles têm como, depois que essa mulher tem o HPV positivo, rastrear. Até porque é uma população que, como tu disse, já quase eliminou o HPV do país. Então Nós não. Então, como é que a gente vai fazer num país continental, com todas essas mulheres que vão ter o HPV positivo, como elas vão ser examinadas, como elas vão fazer a colposcopia? Então, isso é uma questão ainda muito grande a ser resolvida. Mas tem essa novidade chegando aí no mercado, né? Porque tem muito midiático as coisas, né? E daí a gente recebe as informações das pacientes, né? É interessante para esses lugares mais remotos, né? Que no Brasil tem muito lá, sei lá... Sim, tem população ribeirinha. Aí que é muito difícil. Quem é que vai lá fazer um preventivo? Então, é muito difícil. Eu acho que nessa população, mas é isso aí. Daí, quem é que vai fazer citologia nos alterados? Sim. Quem é que vai fazer o exame, né? É complicado. Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria, antes de terminar, que a Camila desse o recadinho ali para as pacientes. E como a Camila também é bem ativa na rede social, deixasse aí o seu @ do Instagram para as pessoas te acompanharem.
Como eu disse, a minha mensagem é que é inadmissível a gente perder pacientes por um vírus que a gente consegue evitar, que a gente vacine nossas crianças, né? Que todo mundo tenha essa preocupação, não só nós profissionais de saúde, mas que toda a população se preocupe em vacinar as crianças para que essas próximas gerações não enfrentem o que a gente enfrenta. É uma doença triste, é uma doença que é muito difícil o tratamento, então a gente ainda cura, mas a gente poderia evitar. Então a minha principal mensagem é a vacinação. Eu acho que é isso que vai mudar a história dessas pacientes. E obrigada pelo convite. Meu Instagram é Camila Fogaça Onco, então me sigam lá também. A Camila é ótima, gente, porque como ela faz uma área de atuação que é diferente, que ela atende muito homem, né? Então eu adoro seguir, porque tem muitas informações, a gente não dá conta, né? Então sigam lá. E a Adriane ela nem lembra, mas ela foi minha professora, né? Porque a gente passa com ela no hospital universitário, agora é minha colega lá no HU, que eu tenho a honra de compartilhar ali algumas tardes juntas. Então, deixa tuas mensagens aí para os pacientes que tu quer, né? Deixar um recadinho para a saúde e teu contato também, se alguém quiser te procurar. Então, acho que o recado é esse, faça o seu exame ginecológico, né? Procure o seu ginecologista. Eu acho que a gente tem esse olhar de fazer um diagnóstico precoce. Não tenha medo, o HPV, ter o HPV não é uma sentença de câncer, né? É só um cuidado que você vai ter, um segmento, um cuidado a mais que você vai fazer contigo, né? A vacina, para os pacientes, para os filhos, para as filhas, eu acho que isso é extremamente importante. Então, esse o recado. Cuidem-se. Muito, muito obrigada. A Adriane, ela é mais tímida, mas ela atende no Bahia Sul, tá? O contato dela, se alguém precisar, é só escrever nos nossos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que essa informação atinja quem precisa ouvir. E eu espero que quem é mãe, pai, lembre-se de que a gente pode mudar a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, vacinem os seus filhos. Fiquem alertas e atentas aqui para o Mais Pink Talks e deixe seus comentários que a gente vai responder quando for dúvidas em que a gente consiga ajudar. Muito obrigada.